Olá, adorador! Hoje, dia 13 de março de 2023, mais uma vez, no campo de batalha. Texto bíblico nesta noite se encontra no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 23 e o versículo 33. Vai falar sobre as três cruzes do Calvário. Primeira cruz, a cruz da condenação. A segunda cruz, a cruz da convenção. E a terceira e última cruz, a cruz da salvação. Nesta cruz estava pregada o Filho de Deus, morrendo ali por nós. Mas antes da mensagem, eu gostaria de falar sobre um vídeo que eu estarei postando aqui no canal em breve, sobre o calendário profético. Calendário profético escatológico matemático do Altíssimo. Esse calendário, estarei falando sobre esse relógio aqui, o relógio do arrebatamento, no qual o Senhor Deus desenhou esse relógio no universo e me explicou alguns segredos sobre o relógio do arrebatamento. Esse calendário profético, ele deu início desde a criação do mundo. No Gênesis capítulo 1, versículo 31, Deus disse: e viu Deus que tudo quanto tinha feito, que era muito bom, e foi tarde de manhã do dia sexto. Dentro do contexto desse calendário, para cada dia de trabalho de Deus significa 1000 anos para a humanidade. Isto é, depois do pecado de Adão até o início do milênio imperial de Cristo, são 6000 anos. No Gênesis capítulo 5, versículo de número 3, inicia a contagem regressiva dos 6000 anos. Agora em 2023, nós estamos no ano 1990 do calendário profético em relação ao calendário gregoriano. No contexto desses 10 anos que falta para completar os 6000 anos, vai acontecer nos primeiros 7 anos, a partir de 2024, a grande tribulação. E dentro desta grande tribulação, o arrebatamento da igreja. Fica faltando apenas 3 anos para completar os 6000 anos para o início do milênio. Nesses 3 anos vai acontecer o julgamento dos 24 anciões sentados no trono, de acordo com Apocalipse. Nesse julgamento vai acontecer o julgamento das almas que morreram na grande tribulação, e só assim o Senhor Deus vai estar passando as rédeas do milênio para Cristo governar. Mas hoje a mensagem desta noite é sobre as três cruzes do Calvário. Texto bíblico, como eu disse, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 23, no versículo 33, que diz: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele 2 criminosos, um à direita e o outro à esquerda. E disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazes. Eu prego nesse texto sobre as 3 cruzes do Calvário. A primeira cruz é a cruz intitulada a cruz da condenação. Nesta cruz estava pregada um malfeitor, um homem do coração duro
como uma pedra, duro até o fim. Na cruz da condenação estava pregado um homem que não se curvava. Estava pregado nela um blasfemador. De acordo com o versículo 39, ele estava ao lado do Salvador, Jesus Cristo. E mesmo assim, no vale da sombra da morte, esse ladrão, esse malfeitor, ele estava zombando de Cristo. Este homem, malfeitor, do coração duro como uma pedra, mesmo em agonia, o seu espírito orgulhoso não se humilhou, ele não foi gentil, ele não permitiu que o seu espírito fosse transformado pelo poder de Jesus Cristo, porque esse homem era um homem duro, do coração mau. Ele desafiou Jesus, ele zombou de Cristo, ele demonstrou um profundo insensatez, dizendo: salva-te e a nós também, se tu és um filho de Deus. Salva-te e a nós também. Quanta ignorância! Não sabia esse malfeitor se caso Jesus salvasse a si próprio, não poderia salvar os outros. Quanta ignorância espiritual! Esse indivíduo não demonstrou nenhum temor a Deus. Moça, você que está aqui do meu lado, esse indivíduo da primeira cruz, a cruz da condenação, ele não demonstrou nenhum respeito para com a religião. Escuta, o temor a Deus impede que o homem segue a multidão que pratica a maldade. É o temor a Deus desse texto. Todos vejam o extremo da maldade do coração perverso do homem. Ele perdeu a última oportunidade de ser salvo por Jesus. Quantos homens nos dias de hoje, aqui mesmo nesta avenida, muitos perderam a última oportunidade de ser salvo, porque morreu naquele mesmo dia após ouvir uma pregação como esta. Agora eu falo, senhoras e senhores, da segunda cruz. É a cruz da conversão. Nessa cruz estava pregado também o malfeitor, mas o coração dele era um coração bom. Nessa segunda cruz estava pregado um homem perdido, mas o seu espírito, ele se dobrava diante da palavra de Deus, o homem bom, e estava perdido. Assim como Cornélio, em Atos dos Apóstolos, era um homem piedoso, dava o dízimo e as ofertas na casa de Deus, porém estava perdido. Assim como o eunuco, o superintendente dos tesouros da rainha de Candace, era um homem bom, mas estava perdido, até que o Espírito Santo enviou o diácono Filipe para pregar para ele. Escuta, nessa segunda cruz encontramos o mais elevado tipo de sabedoria e de inteligência humana de 8 formas. 8 formas de inteligência humana encontramos aqui na cruz, segunda cruz, a cruz da convenção. Eu cito apenas 4 formas de inteligência humana devido ao tempo. Primeira forma é o temor a Deus.
O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10. A palavra temor, ela vem do hebraico virá. O temor a Deus adquire sábios conselhos. O temor a Deus aumenta o conhecimento e a sabedoria dos homens. O que mais? O temor a Deus dá prudência aos simples. A pessoa pode ser simples, sim senhoras, sim senhores, meus amados irmãos e ouvinte da palavra de Deus. Ele pode ser um homem simples, se ele for temente a Deus. Ele é humilde e consegue sim ser prudente. É o temor a Deus que atrai ao sábio. O sábio Salomão mostra as vantagens de agir segundo os preceitos da sabedoria que vem de Deus. Salomão falou sobre essa sabedoria que vem através do temor a Deus. Então, o primeiro elevado tipo de sabedoria é o temor a Deus. Segundo, ele reconheceu sua própria condenação. No versículo de número 40 desse texto, ele diz: nós estamos aqui pagando pelos nossos próprios atos, mas Jesus nada fez para estar aqui nesse local. Escuta! Terceiro, ele confessou. Olha a terceira sabedoria, a terceiro tipo de inteligência nesse moço malfeitor da segunda cruz. Olha que é o terceiro. Ele confessou a sua fé na inocência de Cristo. No versículo de número 41, ele confessou a sua fé na inocência do Filho de Deus. Que sabedoria é essa? É esse tipo de sabedoria que o mais vil pecador dessa terra, inclusive aos que frequentam essa Cracolândia aqui nesse paredão de terra, é esse tipo de sabedoria, senhoras e senhores, que o homem precisa ter para livrar a sua alma do fogo do inferno. Eu estou pregando. Escuta. Quarto e última excelente sabedoria que eu cito dentro desse contexto: ele clamou pela misericórdia e o perdão de Jesus. No versículo de número 42, quando ele disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus, pela primeira vez, abriu a sua boca para dar resposta a um vil pecador que naquele momento estava arrependendo de seus pecados. Jesus abriu a sua boca e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Jesus fala, está falado. E quem é o inferno para bater de frente, bater contra as palavras de Jesus? Agora, como que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, se Jesus ia passar ainda 3 dias e 3 noites na sepultura? A interpretação que a hermenêutica santa nos traz é: Jesus estava naquele momento garantindo ao pecador arrependido que a alma de Jesus acompanharia a alma dele até o seio de Abraão, que naquela época, até então, era embaixo da terra, próximo do inferno, em conformidade com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, eu digo também: ao arrepender dos seus pecados, o temido pecador, o temido malfeitor da segunda cruz, teve a garantia do Filho de Deus que a alma de Jesus acompanharia ele até um lugar seguro, ao seio de Abraão, que era o paraíso. Antes da ressurreição do Mestre Jesus. Que sabedoria é essa? Que inteligência é essa?
Os dois ladrões foram parceiros no crime. Os dois ladrões foram parceiros nas más obras. Os dois ladrões foram parceiros no que mais? Foram parceiros na agonia. Foram parceiros na hora da morte. Foram parceiros na crucificação. Mas agora estava sendo separado pelo poder da palavra de Deus. Mesmo sendo parceiro em agonia, mas quando um deles abriu seu coração pecaminoso para o Filho de Deus, eles foram separados pelo poder da palavra de Jesus. Quando diz hoje mesmo, estarás comigo no paraíso, foram separados. Um deles foram levados ao inferno, porque rejeitou a última oportunidade de ser salvo. E você que me ouve esta palavra nesta noite do dia 13 de março de 2023, hoje é a oportunidade, amigo, de você ter a sua alma livre, liberta da condenação do inferno, enquanto muitos têm rejeitado e têm morrido e têm perdido a última oportunidade de ser salvo por Jesus. Esses dois ladrões agora estavam sendo separados pelo poder de Jesus. Estava sendo separado pelo poder da libertação que emana direto do trono de Deus. Já foram 133 que largaram as ruas, largaram os fumódromos através desse projeto. Só dessa localidade, o Paredão de Pedra, já 33 saíram deste local. O último que eu tenho conhecimento que saiu daqui foi o Montanha. Se alguém ver o Montanha se drogando nesse local, me avisa, que eu tiro ele também desse número dos 33. Montanha mora no bairro que eu moro, Avenida Esperança, próximo da minha casa. Escuta, para finalizar, eu falo agora da terceira cruz, que é a cruz da salvação. Foi a cruz da salvação, nela estava crucificado Jesus, o Filho de Deus, que em meio aos sofrimentos cruciais, ele deixou, amigo, de pensar em si próprio para pensar no pecador. Ele deixou de pensar em si mesmo para pensar em sua mãe Maria, quando olhou para o seu irmão João. João, por parte de mãe, que como homem, Jesus teve mãe e nunca teve pai, e como Deus, ele tem pai e nunca teve mãe. Jesus olhou para João e disse: filho, eis aí a tua mãe. Jesus está dizendo: cuida dela. Até aqui eu cuidei, até aqui eu ministrei a doutrina no coração da mãe Maria, até aqui eu supri a despensa da casa, trabalhando como carpinteiro, mas da agora em diante a responsabilidade é sua, irmão João. Escuta, Jesus, ele rompeu o silêncio para dar a garantia para o ex-ladrão da segunda cruz. Ex-ladrão porque agora ele já era um arrependido, então é um ex-criminoso. Assim como eu fui um dia, fui criado no mundo do crime, até o dia que aos 18 anos Deus me chamou. Escuta, Jesus olhou para o seu irmão João
e colocou a responsabilidade sobre os ombros do evangelista e apóstolo João. Escuta, amigo, após romper o silêncio para dar garantia de salvação ao ex-ladrão da cruz, Jesus, afirmando que hoje estarás comigo no paraíso, Jesus, cumprindo o seu ministério terreno, disse para João: aí está sua mãe, filho, cuida dela. Cuida dela. Responsabilidade sobre os ombros do então discípulo João. Fechando a conclusão desse sermão, às 3h da tarde, Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus está dizendo para Deus: olha, Pai, até aqui eu santifiquei o meu corpo físico para cuidar do meu espírito e da minha alma. Mas já que agora eu vou partir para a eternidade, já agora o meu corpo vai descer à sepultura, eu entrego em tuas mãos o meu espírito. Pai do Senhor, irmão. Eu entrego em tuas mãos o meu espírito, e a partir de hoje, a partir de agora, ó Pai, cuida do meu espírito. Escuta, amigo, hoje é uma oportunidade de salvação. O ladrão da cruz, o ladrão da segunda cruz, não perdeu a oportunidade. E você, hoje é o momento, amigo. Hoje é o momento. Quer receber Jesus agora como Salvador, para Ele te tirar você desta vida, amigo? Só deste local já foram 33 pessoas que deixaram esta localidade. Não prossiga rejeitando as oportunidades. Que Deus abençoe a todos que têm contribuído para que esse projeto prossegue avançando. Já está se aproximando dos 6 anos de batalha. Que Deus abençoe a todos. Nos ajude em oração. Em nome de Jesus. Compartilhe nossos vídeos. Se inscreva no canal. Deixa aí o seu joinha. Que Deus nos abençoe. Um mega abraço. Fique com Deus. Sou pastor YouTube, um título concedido pelos nossos irmãos que se encontram em situação de rua. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.